finalmente aconteceu. Eu peguei um livro da Virginia Woolf que eu não gostei tanto assim. Opa, então meu projeto de leitura aqui dos romances da Virginia Woolf, em ordem cronológica, tá quase chegando ao fim, porque eu cheguei aqui ao penúltimo livro dela e o último romance que ela publicou em vida. Tô falando então aqui dos Anos, que saiu em 1937 e que foi, curiosamente, o romance mais vendido aqui da Virginia Woolf enquanto ela ainda estava viva. Então ali, junto do Noite e Dia, que é o segundo romance dela, essa também é uma das obras mais convencionais que ela já escreveu, o que vai apontar ali a um retorno a esse estilo mais tradicional, parecido com o que a gente via ali no começo da carreira dela, né, com aqueles dois primeiros trabalhos, o A Viagem e o Noite e Dia. Então, ao invés de fluxo de consciência, desse texto mais truncado, com um discurso indireto livre, né, ou de uma narrativa não linear, ou seja, ao invés de todas essas experimentações, o que a gente vai ter aqui nos Anos é um texto até mais tranquilo de ser lido, mas olha, finalmente aconteceu. Eu peguei um livro da Virginia Woolf que eu não gostei tanto assim. Eu acho que esse daqui se tornou o meu romance menos favorito dela, apesar dele estruturalmente e formalmente ser muito mais tranquilo de ser lido, né, e também de ter passagens muito boas. Eu achei esse aqui o mais cansativo de todos. Só que eu vou falar disso mais pra frente aqui no vídeo. Antes de mais nada, só queria lembrar que eu tô lendo esses romances da Virginia Woolf em ordem cronológica desde o final de 2023, então quem tiver interesse em ver os demais vídeos, eu vou deixar linkado aqui embaixo numa playlist. E aí, voltando aqui aos Anos, a gente vai ter aqui então a trajetória da família Pargenter ali em Londres ao longo de 5 décadas. Então a história vai começar ali em 1880, ou seja, no finalzinho do século XIX, e vai até os dias atuais aqui da autora, né? Os dias atuais, ou seja, até os anos de 1930. E aí, ao longo desse período, a gente vai ver essa família atravessando essas transformações tão profundas causadas pela guerra, pela política, pelas mudanças sociais que estavam ali moldando o mundo moderno, né? Então a gente vai ver essas mudanças, essas transformações externas e como que elas afetam ali os membros daquela família e como que essas transformações também afetam as suas dinâmicas. Então a gente vai ter uma estrutura aqui marcada por esses saltos temporais. Cada capítulo aqui vai se passar em um único dia de um ano específico. Então primeiro a gente vai ter aqui, por exemplo, o primeiro capítulo vai se passar em 1880, aí o próximo vai para 1891, aí depois 1907 e assim por diante. E aí nesses saltos a gente vai acompanhando o efeito desse tempo sobre aqueles familiares que a gente tende a pertencer ali ao que seria uma classe média alta, né? O livro vai se iniciar aqui com o Coronel Pargenter, que é o patriarca da família. Ele vai visitar ali um amante dele, enquanto que na casa os filhos estão tomando chá, estão esperando o pai voltar. A gente vai tomar conhecimento também que a mãe aqui da família, né, a matriarca, ela tá gravemente doente, ela tá de cama, tá quase morrendo, e aquela morte iminente, né, daquela mulher, ela vai parar ali como uma sombra sobre todos ali da casa. Esse início aqui tem um tom quase que de livro clássico mesmo. A gente vai conhecendo aos poucos ali cada um daqueles filhos dos Pargenter, né? Então a gente vai ter a Eleanor, o Morris, a Delia, a Rose, o Martin e o Edward, não necessariamente nessa ordem. A gente tem um bom intervalo, por exemplo, entre o mais velho e o mais novo, enquanto a gente tem ali a Rose e o Martin, que são os caçulas, que a gente entende que ainda são criancinhas. O Morris, que é o mais velho, ele já é um advogado em exercício. Só que levando em conta aqui o contexto geral, eu acho que dá para considerar a Eleanor, que é a mulher mais velha ali da família, né, como a protagonista aqui do romance. E aí eu acho que vale a pena mencionar que a ideia aqui para esse romance vai nascer ali de uma palestra que a Virginia Woolf apresentou em 1931 à Sociedade Nacional ali do Serviço Feminino em Londres, que mais tarde viria a ser publicada em livro como Profissão para Mulheres, que é um livro que eu ainda não li dela. Na época, a Virginia Woolf já estava buscando expandir esses temas que ela já tinha explorado ali no Teto Todo Seu, que é outro ensaio feminista dela. Então, ao invés de focar apenas em mulheres artistas, ela queria refletir ali também sobre as suas vidas sociais, suas vidas políticas e econômicas ao longo da história. E aí o projeto inicialmente teria o título de The Pargenters, né, ou Os Pargenters, e ele foi concebido como se fosse um romance-ensaio. Então ele mesclaria ali textos históricos, textos mais teóricos,
com cenas de ficção que iam ilustrar as ideias centrais aqui. Só que mais tarde, em 1933, a Virginia Woolf acabou abandonando essa estrutura mais híbrida aqui do projeto e reescreveu a obra como um romance inteiramente ficcional, que é essa versão que a gente conhece hoje, né? Só que tudo ainda muito marcado por esse fundo histórico. Então aqui nos anos, a gente vai ter mais uma incursão da Virginia Woolf nesse terreno da ficcionalização histórica, né? Como ela já havia feito ali no Orlando e também no Flush, então ela vai combinar esses fatos históricos com essas impressões ficcionais, com essas formas de narrativa para repensar ali de uma maneira mais sensível, mais subjetiva, esse papel do quê? Do tempo na experiência humana. Ao longo aqui dos capítulos, a gente vai ter esses saltos temporais em que a gente vai acompanhando esses pagens envelhecendo, se casando, se mudando, alguns se afastam, outros se reencontram, tem gente que morre, tem gente que vai embora do país também, né? Tudo como se fossem grandes peças ali de um mosaico que está sempre em transformação. E aí, o livro vai culminar, como eu falei, né, no presente, que é ali no final dos anos 1930, que vai rolar um encontro social com algumas daquelas figuras, basicamente ali compondo o que seria uma nova geração, né? Então ali os filhos, os sobrinhos, os netos, que vão relembrando daquele passado que eles compartilham. Tem algo muito interessante nessa estrutura, porque ele vai criar, de fato, essa sensação de brevidade e também de algo transitório. Então muitas vezes a gente encontra aqueles personagens apenas de passagem em algum desses capítulos, com aparições assim breves, sem grandes desfechos. Então, embora a gente tenha esses ciclos de nascimentos, de mortes, de casamentos, de jantares, a gente vai ter muitos jantares aqui, né? Embora tudo isso possa soar até meio repetitivo, há também um certo senso de progresso. Então, nesse romance, a gente pensa constantemente nessa dualidade da passagem do tempo, né? De que as coisas avançam, mas que elas também continuam as mesmas, mesmo com essas mudanças externas. Essa Londres que se moderniza, né? Que se torna ali mais movimentada, com mais casas, com mais gente, com mais automóveis. Esse é um livro que vai, de certa forma, também trazer essa sensação de ciclo incessante também. A gente vai ter aqui novamente esses temas tão recorrentes aqui na obra da Virginia Woolf, né? Como a guerra, como o movimento ali do sufrágio feminino. Uma das filhas ali dos Partingtons, quando mais velha, ela vai se envolver ali ativamente no movimento sufragista, ela chega até a ser presa, mas todas essas questões históricas, elas são abordadas por essa lente mais íntima, né? Essa experiência subjetiva. E aí, é um livro que, em muitos pontos, ele vai dialogar justamente com o alfarol da Virginia Woolf, especialmente como, na forma como que a Virginia Woolf vai construir essa família tão extensa, né? Onde cada personagem vai estabelecer uma relação muito singular ali com o tempo, com a memória e com os afetos. Um murmúrio profundo cantava ali nos ouvidos. Era a própria terra a cantar para si mesma um embalo, um coral, solitária. Kit ficou a ouvi-la perfeitamente feliz. O tempo deixara de existir. E aí, quando se pensa no tempo como o protagonista aqui desse romance, é interessante notar como cada capítulo aqui, ele vai começar com a marcação de uma estação do ano, da estação do ano em que aquele episódio se passa, ou de alguma observação sobre o clima ali de forma geral. Então são aberturas assim bem poéticas, que lembram bastante ali também os interlúdios do As Ondas. Então a gente tem nesses episódios sempre esse tom muito inconclusivo, em que nada se resolve de fato, a gente não tem um caminho para uma grande catarse, não há um grande plot, como a maioria ali dos livros da Virginia Woolf, né? Tudo é sempre muito evocado, assim, de uma forma muito passageira, pela metade mesmo. Então, se ali no Mrs. Dalloway a gente tinha o tempo condensado em um único dia, né, que é o intervalo em que as ações ali do livro acontecem, aqui nos anos a gente vai ter o oposto, a gente vai ter esse amplo panorama que vai atravessar mais de meio século. Existe sempre esse tom de tédio, essa sensação de vida que passou e que foi desperdiçada, talvez, né, de tempo que passou sem grandes acontecimentos. E eu confesso que, mesmo já muito acostumado aqui com o estilo da Virginia Woolf, dessa vez eu apanhei um pouco para acompanhar as coisas, porque realmente são muitos personagens, são muitos nomes, e a gente não tem necessariamente um mapa genealógico aqui no começo do livro pra gente acompanhar, então a gente vai meio que adivinhando, vai descobrindo qual a relação daqueles tantos nomes, né, se eles são irmãos, ou se eles são sobrinhos, ou parentes, ou primos, enfim. Foi a narrativa em que eu precisei ir anotando ali as coisas pra não me perder. Tem de haver uma outra vida aqui e agora, repetiu. Isso tudo é muito curto e muito fragmentado. Não sabemos nada, sequer conhecemos a nós mesmos. Apenas começamos, pensou, a vislumbrar aqui e ali.
Então, muito que bem. Por que esse se tornou o meu romance menos favorito aqui da Virginia Woolf? Primeiro, eu acho que vale a pena fazer um breve balanço aqui, porque a Virginia Woolf, ela realmente vinha numa crescente muito impressionante. Então, desde ali no Quarto de Jacob, que é o terceiro romance dela, que vai marcar esse início da fase mais experimental, a sensação é de que a cada novo romance, ela vinha representando um passo além, né? Seja na linguagem, seja na forma, ou na maneira como a Virginia Woolf abordava os temas tão centrais aqui na sua obra, que é a solidão, a depressão, o tempo, a mortalidade, a guerra, né? E aí, depois do Quarto de Jacob, vieram Mrs. Dalloway, Ao Farol, Orlando, até desembocar ali no As Ondas, que foi como eu falei ali no vídeo, né? Como se fosse um reset ali da literatura dela, no sentido em que é o ponto mais ousado e mais radical da carreira, e no sentido também que não dá pra imaginar o que pode vir depois de um livro como As Ondas, né? Só que o negócio desse percurso artístico, pelo menos eu considero assim, é que embora muitas vezes a gente veja como algo evolutivo, né, no sentido de crescente, eu acho que ele é muito mais composto de fases. Então, quando a gente chega aqui nos Anos, que é um livro mais convencional, chega até a ser injusto ficar comparando com essas grandes obras, né, embora também seja inevitável. Enfim, dito tudo isso, o que acontece é que eu achei esse livro um tanto enfadonho. Ele é de fato um trabalho muito ambicioso e vai trazer essa proposta de como que a passagem do tempo também é vazia, como que às vezes as transformações, mesmo que imprescindíveis, elas parecem tão efêmeras nas nossas vidas, mas realmente há momentos aqui nesse livro que soam muito desinteressantes, chatos de se ler mesmo. Eu lembro até de um vídeo da Claire Scorsese comentando isso, né? E eu concordo que esse aqui é um livro bem irregular. Eu já tinha sentido um pouco essa sensação no Noite e Dia, que é o segundo romance da Virginia Woolf, só que de forma bem mais leve, porque é um livro que eu gosto bastante, mas aqui nos Anos realmente a impressão é de que ele é um pouco inchado demais. Mas ainda assim, aqui nos Anos a gente tem momentos muito belíssimos. A Virginia Woolf é uma grande escritora, ela continua sendo essa observadora tão atenta da vida burguesa ali, inglesa, né? Então a forma como ela vai descrever todas essas dinâmicas familiares, essas passagens poéticas ali sobre o tempo, sobre as estações do ano, toda a questão ali dos desconfortos cotidianos. Então, ainda que eu acho que ela não tenha sido tão feliz aqui nesse livro, eu acho interessante essa proposta de voltar à tradição mais convencional para dar conta dessa ideia do tempo como essa força que não se vive necessariamente com começo, meio e fim, né? Mas com essas pequenas variações, essa sensação de incompletude, tal qual a gente sente ali quando lê, por exemplo, o As Ondas, e de como, no final das contas, o que importa mesmo é o tempo presente, é a vida para ser vivida, né? Então é isso, gente. Embora eu não tenha curtido tanto aqui Os Anos, isso não significa que eu tenha detestado o livro ou que ele seja necessariamente ruim. É que, de fato, ele me parece o mais fraco aqui da Virginia Woolf. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, me conta se você já leu aqui Os Anos, o que você acha, né? Ou qual dos livros da Virginia Woolf você já leu. Eu percebo que esse é um livro muito pouco lido dela. Atualizando aqui, então, o meu projeto, só me falta mais um romance da Virginia Woolf, o último, que é o Entre os Atos, que foi publicado pouco após a morte dela, ali em 1941. Então eu tô me programando para ler esse daqui já no mês que vem e para falar sobre ele também aqui no canal. Mas é isso então, gente. Muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.